O Fluig é uma unidade de negócio da TOTVS, é uma plataforma de desenvolvimento corporativo. No caso, a gente entende que toda empresa de tecnologia, né, no mundo corporativo, né, uma empresa que tem necessidades de TI um pouquinho mais sofisticadas, tá, do que uma pequena empresa, uma microempresa. A gente está falando de uma empresa que já tem um RP, já tem uma estrutura de TI, ela tem diversos projetos de tecnologia, de inovação, e ela tem 3 opções. Ou ela vai comprar de um fornecedor uma solução específica, ou ela vai desenvolver do zero, como uma software house ou dentro de casa, ou ela vai customizar o RP ou outro sistema legado que ela tiver. A gente entende que ela pode utilizar a plataforma Fluig para não ter que fazer nenhum desses 3. Cada um desses 3 tem alguns riscos, né, problemas e custos associados, que ela pode fazer os projetos de TI dela, da empresa, com toda a segurança e governança necessária, né, que uma empresa precisa com a plataforma. RP é necessário, ele é como o motor do carro. Ele vai continuar existindo ali, ninguém vai tirar o RP. Porém, o carro evolui mexendo em todo o resto dele. Você mexe na lataria, você mexe nos gadgets dentro do carro, você coloca Bluetooth, você coloca um banco de couro, você traz tecnologia para o carro sem ter que mexer no motor. Então, o Fluig é toda a carapaça através do carro. E ao mesmo tempo, ele vem como um digitalizador de processos. Então, todo atrito que existe de processos muito operacionais, ou seja, que tem muita troca de e-mail, que exige muito retrabalho, que exige muito botar a mão mesmo, ou muitas pessoas trabalhando nisso, a gente veio para digitalizar e transformar isso em um processo mais fluido mesmo, né? O Fluig, ele tem 2 posicionamentos e pode ser consumido de 2 formas diferentes, né? Tem muita gente que pode consumir ele como uma plataforma de desenvolvimento, ou seja, eu tenho meu time técnico capacitado, eu vou poder desenvolver coisas que são para dores específicas minhas lá dentro, e eu vou ter todo o suporte tecnológico por baixo. E eu também posso consumir coisas prontas já para o Fluig, né? E o problema SV é para trazer mais elementos prontos. Então, quando a gente teve um insight que existem dores de mercado que são comuns a vários players, a vários clientes, por que não desenvolver soluções especialistas, né? E uma brincadeira que a gente faz na área, que é a linha de código mais cara de todas, é aquela linha de código sem uma orientação, sem uma necessidade por trás, e que acontece muito nas empresas. A empresa acha que tem uma dor, começa a desenvolver e depois vai dizer, putz, tá tudo errado, meu usuário não é digital, meu usuário não sabe mexer nisso. Isso traz um retrabalho, uma perda de dinheiro, uma perda de esforço gigante para a empresa. Então, nós sabendo disso e querendo evitar essa dor aí de ter uma linha de código jogada fora depois, entendemos quais são as dores comuns a diversos players, de diversos segmentos, e começamos a criar soluções especialistas e enxutas para isso. Bom, o processo de design sprint teve o grande objetivo de entender essa complexidade, né? Sempre olhar para o nosso potencial cliente, para o nosso problema em primeiro lugar, a fim de entender quais são as grandes dores e criar alguma solução, né? Então, primeiramente, o que fizemos? Conversamos com os especialistas. No nosso caso, os especialistas eram os próprios clientes. Então, selecionamos alguns clientes de alguns segmentos diferentes com a ajuda da equipe do Fluig, e a partir disso começamos a entrevistá-los, a conversar com esses clientes para conseguir entender como esse processo de facilities dentro de cada área, dentro de cada segmento. Então, o que percebemos conversando com esses clientes? Percebemos que existe um processo comum. Esse processo comum é um processo de manutenção. No caso predial, né, seria para os escritórios, manutenção industrial, manutenção volante, que é chamado, ou seja, os técnicos vão até um determinado local e faz aquele tipo de atividade corretiva ou preventiva. Então descobrimos isso. E aí, o grande fato é, como criar uma solução nesse ambiente complexo, né? Então passamos então a criar alguns esboços e buscar até mesmo inspirações em outros ambientes e em outras áreas. Então, a partir dos insights que extraímos desse sistema, trouxemos para o nosso ambiente e criamos alguns esboços. Dentro desses esboços, desenhamos de uma maneira muito simplificada para entender se fazia sentido ou não. Levantamos insights lá junto com as entrevistas com clientes e começamos a fazer clusterizações disso tudo, que seriam as notas CPs, né? Como poderíamos então solucionar esses problemas, essas dores. Clusterizamos e aí, a partir disso conseguimos identificar o quê? Que existem padrões. Então, a partir dos padrões, começaram a guiar o nosso processo de esboço e até mesmo de prototipação. Então, com base nessa análise inicial do esboço, criamos lá um esboço inicial simplificado com base nesses clusters, nessas funcionalidades,
né, e começamos a desenhar de uma maneira bem simplificada como seria uma solução para isso. Né? Dessa solução nós conseguimos fazer um merge disso tudo e a partir desse merge criamos um esboço um pouco mais completo. A partir disso então criamos um protótipo não funcional, um protótipo conceitual. Juntamos tudo isso e criamos uma história, na verdade, um storyboard de como seria esse processo para o nosso usuário. Então, por fim, a gente já tinha um caminho para seguir, um caminho para se validar. E, por fim, chegamos na etapa de validação com o cliente. Onde a gente vai pegar toda essa aprendizagem que foi refletida em um protótipo e botar na mão do cliente e ver como ele vai interagir com aquilo, né? E sempre lembrar que é muito importante ter mais de uma pessoa para fazer esse processo, porque sempre tem que ter um entrevistador e tem que ter uma escutativa. Essa escutativa sempre vai estar analisando todo o ambiente que está relacionado à exploração daquele protótipo. Então, desde os gestos do cara, se ele fica com um rosto de dúvida, se ele demora para fazer alguma coisa. Então, todos esses nuances que talvez só numa entrevista normal a gente não conseguiria pegar. Então, é muito importante ter mais de uma pessoa trabalhando nisso. E a ideia mesmo é entender se a solução é aderente e entender as dificuldades que o usuário está tendo em entender aquela solução e navegar naquela solução.